Gravando. Eu sempre espero a voz da gravação aqui, falando, né? A chamada está sendo gravada. Então, Stanislau aqui, sou doutorando em psicologia clínica, né? Faço psicanálise lá na USP, membro do Psopol, do laboratório da Miriam Debier, coordenadora da Debier. E estamos aqui para mais uma dessas conversas, mais do que entrevista, apesar do canal vai chamar entrevistas preliminares, chama entrevistas preliminares, é muito mais uma conversa sobre psicanálise de instituição. Eu passo a bola rapidinho para os colegas de hoje e depois para a Vera, cada um se apresenta mesmo, Vera, não tem nem questão da gente, cada um que se apresente. Vai lá, Brunão. Bom, eu sou Bruno Tarpani, sendo bem sucinto, sou psicanalista e fotógrafo. Meu nome é Bárbara, também sou psicanalista, estou aqui para estar nesse papo aí com a Vera, com os dois sobre psicanálise e instituição. Vamos lá. Sou Vera Conelli, psicanalista. E é isso. E psicanálise da onde, velho? Conta aí um pouquinho, pelo menos, da tua trajetória. Aliás, esse livro seu sobre análise conta a sua trajetória também? Conta, né? Esse livro, ele conta a história da minha família, uma parte, obviamente, a minha análise, a minha clínica e um pouco de teoria. Formação, por onde você passou, conta também? Coisas assim? Não? Sim, conta tudo, sim. Tudo que dá para contar em 200 páginas. Bastante. Ou seja, pouco e muito ao mesmo tempo, né? Uhum. E instituição, porque para as quais você passou, Vera? Pelo SEDES, pelo Fórum do Campo Lacaniano, e sempre tive o Instituto Gerar, mas ele teve muitas transições, muitas passagens, né? Que coincidiram com as minhas próprias passagens pessoais também. Quando você estava no SEDES, você já tinha o Gerar? Tinha, o Gerar ele é de 99. Nossa! Naquela época, a minha questão era a perinatalidade, que nunca deixou de ser, né? Então, a minha questão era gestantes, mães de bebês, e eu viajava muito para falar com elas, fazia grupos de gestantes, fazia grupos de chantala, que era uma desculpa, um jeito de estar com elas, né? Porque não se falava tanto em grupos de gestante como depois se tornou totalmente vulgarizado, que eu acho ótimo, né? Porque é bom as gestantes se encontrarem. E aí a primeiro nome era Escola de Pais, né? Influenciado pela Doutor. Mas depois foi se tornando, a gente fez um curso que existe até hoje, que já tem muitos anos, que que depois passou a se chamar Perinatalidade e Parentalidade, mas era um curso de psicologia do ciclo gravídico puerperal. Então, em grande parte eram psicólogos, os psicanalistas se interessavam muito pouco, era uma época em que os psicanalistas se interessavam pelos bebês, fortemente, né? Pela psicanálise com crianças, mas muito pouco sobre a questão dos pais, né? Sobre tornar-se pai, o que significa assumir essa função, esse papel, esse lugar, esse nome, enfim. Então, eu estava um pouco sozinha nessa busca. Os psicólogos estavam, as enfermeiras, estavam tudo muito interessados nisso daí. Mais ou menos, mas assim, já tinha uma movimentação nesse sentido, mas a psicanálise não, né? Tanto que levou muitos anos para as pessoas entenderem que o curso de psicanálise e parentalidade não era um curso sobre psicanálise com crianças. É um ruído que até hoje a gente tem que diferenciar. E aí, aos poucos, fui encontrando as pessoas da psicanálise e a gente foi mudando totalmente o perfil do curso. Ele tinha uma estrutura de pós-graduação, mesmo com estrutura feita com os ditames do MEC, assim, a gente já estava numa coisa prestes a fazer essa passagem, quando eu puxei o freio de mão e falei, não é isso, não é nada passagem para virar uma coisa de graduação, de universidade. Ele tinha toda a estrutura, tinha estágio não para maternal, um monte de coisas assim, e aí veio a gente teve um momento de decisão, assim, aí eu chamei os alunos e falei, olha, a gente não vai virar pós, tudo bem? Querem continuar? Queremos. E aí continuamos, aí foi cada vez mais indo para a psicanálise, os psicanalistas foram chegando, e aí se tornou realmente o Instituto de Psicanálise. Não, essa é uma transição curiosa mesmo, né? Quando que começou a ideia de uma forma, porque hoje em dia
se configura como formação em psicanálise, você diria? É uma formação em psicanálise, mas entre muitas outras e sempre parcial, né? Então não é a formação, então você não vai sair, eu acho que é uma discussão importante para nós, né? Não vai sair com um certificado, com diploma, nada disso, entendeu? Mas eu gosto de uma expressão do Quaraci, como é que é, Bárbara, que ele fala assim, correr trecho, né? Você corre um trecho lá no Instituto, da tua formação permanente, mas você não precisa ficar lá ensimesmado, fechado, né? A ideia é bem excêntrica do Instituto, ela não é concêntrica, ela não é vamos fazer aqui a formação e a pessoa vai ficar aqui, ela fazer análise com as pessoas daqui, supervisão com pessoas daqui, atender na rede clínica daqui, a gente desaconselha. Quem quiser ficar mais, fica mais, mas se é poliamor. É uma tentativa, né, de um certo antídoto para esses fechamentos institucionais, que essas colas, né? Então eu sempre circulei no SEDES, no fórum, e ao mesmo tempo eu tinha essa instituição, né? Isso é interessante. Uma das pessoas que, né, a gente conversou com o Jairo Gervásio, por exemplo, ele também, desde 2000, desde antes fazia parte tanto do fórum, mas antes já tinha o instituto dele, da Psicanalítico Salvador, né? Sim. Isso é interessantíssimo, já tinha uma instituição prévia até, né, a participação dele. E as coisas conversam, né? Eu sempre quis muito fazer um hub, onde as pessoas pudessem conversar e sair, voltar, e trazer coisas e ficar, né? Quer dizer, então, eu estou sempre chamando as outras instituições, as pessoas, né? Também fala as instituições, parece que as pessoas dentro de outras instituições para trabalhar junto, para conversar, para trocar ideia, para pensar as instituições, né? Então, isso me interessa muito, né? Eu não tenho nenhuma paciência para uma coisa fechada, assim, não tenho nenhuma vontade de nada assim que... Tanto que as pessoas falam assim, você tem um instituto, me dá um calafrio, assim, porque eu penso, sim, é verdade, eu tenho um instituto, mas soa tão bizarro ao mesmo tempo, mas é verdade, não posso negar isso, né? Mas não é exatamente a coisa que mais me anima, né? Mas essa é uma questão interessante, né? Como que você também alinhava ou se relaciona com isso? Acho que é comum, né? Ou difícil, justamente. Você tem um instituto, você tem uma instituição, né? Como você lida com isso, né? Olha, eu lido com o máximo de horizontalidade possível. Embora no final do dia eu tenha que tomar decisões sozinha por questões administrativas, né? Mas eu tento ser a última pessoa a falar na reunião, sabe? Eu quero ouvir o que as pessoas têm para dizer, o que elas aportam. Eu estou muito interessada nos jovens que estão chegando, eu estou muito interessada no novo, no que for bom, né? Uma curadoria importante do que é bom e do que é consistente. Então, eu tenho uma direção horizontal, eu entendo, assim. Talvez a Bárbara possa até ajudar, porque ela está lá dentro, ela está vendo de fato o que rola, mas a minha perspectiva talvez seja um pouco ingênua, mas muitas vezes eu sou voto vencido, assim, mas muitas vezes, assim. Não é exatamente do jeito, não, sabe, até o ritmo das reuniões, assim, que eu sou muito, vamos lá, já faz, acontece, corta, eu vejo que tem toda, vamos que vamos, paciência, vamos, né, então no fim, é leve, a instituição, eu vivo uma experiência muito, eu tenho pessoas que me ajudam muito, né, a Ellen, a Ana Carolina, que são do administrativo, e até a Camila, que entrou agora, assim, me ajudam muito, são muito parceironas, tem uma coisa gostosa na interface com os alunos, com a demanda dos alunos, com os professores. Talvez uma pretensão minha, assim, agora eu seja até um pouco arrogante em dizer isso, eu acho que é uma direção muito feminina, sabe? O que você acha, Bárbara? Assim, tipo assim, não estou a fim de disputar nada com ninguém lá dentro, eu sei da minha responsabilidade, eu sei do meu poder, eu tenho poder ali, né? Mas gosto pouco dele, assim. Acho que me divirto muito mais brincando junto, com certeza, do que dizendo, essa bola é minha, e aí, não, vamos jogar essa bola aí, que eu estou mais interessada nisso, né? Acho que é isso. Isso foi uma coisa que eu fiquei curiosa quando eu comecei a participar do Gerar,
que foi uma percepção que você supunha algo nos jovens analistas, né? Então, tipo, boa parte não é todo mundo, mas boa parte do corpo da galera que está lá são analistas muito da juventude mesmo, né? E com com toda a alegria vamos dizer assim, e as coisas terríveis da juventude. Sim, as Com todo o mancadas, né? entusiasmo e com toda a prepotência que a juventude tem. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O que foi essa aposta sua em chamar essa galera jovem mesmo para poder compor junto contigo? Olha, foi intuitivo, foram as pessoas com quem eu fui tendo interlocuções espontaneamente. O Pedro foi uma pessoa que já lá no doutorado a gente circulava um tanto, então são pessoas que, o Augusto Quaraci, o Santo cruzou com essas pessoas, então teve algo de uma oportunidade, de um acontecimento mesmo assim. Mas o que eu sinto, Bárbara, hoje com 60, ficou bem claro para mim, assim, como é difícil você não se tornar anacrônico. Vocês ainda não vivem isso, por conta da idade de vocês, mas assim, eu vejo os meus colegas de geração dando muito defeito, mas muito defeito, assim, tipo, acabamos de ter uma experiência muito desagradável na França, com a Colette Soler, né, que a ser discutida, não estou batendo martelo aqui de nada, mas há de ser discutida sobre esse desencontro, até geracional. Pessoas da minha idade, mais, que eu falei, nossa, né, tem coisas como, hoje, por exemplo, eu brinco, se tiver um Me Too da psicanálise, muita gente que circula aí, cabeças cortadas, gente que a gente adora e tudo mais, e não passarão, entendeu? Então, isso sempre me deu muita aflição, isso é pessoal meu, assim, meu medo de eu me tornar anacrônica, e sair professando merda, né, basicamente merda. Então, e eu sabia que os jovens, isso está sendo muito divertido, assim, porque eu vejo que os jovens trazem coisas disruptivas que me fazem pensar. Eu acho que um psicanalista, ele é ávido por isso, né? Eu não sei vocês, mas assim, gente, como eu adoro quando a pessoa fala uma coisa, nossa, nunca pensei nisso, aquela paulada, parece que as minhas células circulam, mas vejo muita coisa, eu falo, não, amigo, não é assim, não é mesmo. Então, esse encontro tem sido muito bom, porque eu não me sinto sem nada a acrescentar. Eu tenho coisas para acrescentar. Falo, tem exagero aí. Mas eu sou muito aberta ao que as pessoas têm para acrescentar para mim. Tudo isso parece um grande clichê, mas eu vivo mesmo isso. Eu vivo essa troca, assim. Talvez isso acompanhe um pouco na biografia, acompanhe o fato de eu ter 2 filhas, né, são jovens adultas, de 27 e 24 anos, e eu queria ser relevante para elas quase até o final. Acho que até o final vai ser difícil, mas quase até o final. Eu acho que tem um amor a elas aí, sabe? Eu queria realmente ser relevante. E ser relevante é estar acompanhando essas gerações que estão chegando, né? Que elas mesmas falam assim, nossa, estão chegando coisas que a gente nem está acompanhando. Por isso que eu digo, acho que quase impossível até o final, né? Mas me interessa muito isso. E eu acho que esse respeito aos jovens, esse respeito com crítica, né? Tem crítica. Eles perceberam que eles podiam circular à minha volta sem ameaça, né? E eu colho os frutos disso, né? Não é tudo que eu ouço que eu gosto, tem coisa que eu falo, não. Mas eu acho tão legal que eles possam falar num lugar onde ninguém vai falar, que nem recentemente teve outra situação, o cara falou que ele tinha que falar, a pessoa na mesa falou, você é cotista, né? Assim, num outro lugar. Não, isso não vai, não, sobre o meu cadáver, sabe? Só sobre o meu cadáver. Então é um ambiente muito gostoso, né? Para mim, pelo menos, ele é. Ô, Vera. E eu te pode continuar, Vera. Depois eu coloco uma pergunta. Não, eu te pergunto essa coisa da juventude, porque essa para mim é uma questão atual, né? Eu gosto muito de avó e avô. Eu tenho uma coisa com avós, assim. Então, para mim, tem uma coisa ainda do tipo, eu não gosto de sair derrubando mestre, assim. Então, eu gosto da ideia de que eles existam, assim, que eu posso chegar da minha avó e falar assim, vó, me ensina alguma coisa que eu não sei. Eu sou avó e avô aqui. Não, amiga, também não gosto que derrube a voz.
Estou aqui. Perfeito. Fala. Então tem uma coisa nisso que eu ainda fico meio nervosa quando tem um movimento muito de vamos, eu sei que não é isso que você está falando, né? Mas vamos acabar com esses mais velhos que já passaram do tempo, né? Aham. Porque para mim tem uma coisa meio de experiência de vida mesmo. Com determinada idade você não aprendeu algumas coisas e pronto. Pode ser tempo lógico, tempo cronológico, mas tem umas coisas que você não aprendeu. Aham. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo isso acontecendo muito nas instituições de psicanálise, que é, principalmente quando os temas da interseccionalidade chegam com tudo, e eles estão chegando muito, né, virulentos agora, né? Aham. As pessoas, elas lançam a cartada do você não sabe há quanto tempo que eu sou psicanalista. Você não sabe o que eu já fiz. Essa cartada da história, né? Essa Sim. cartada que eu acho que é uma cartada também de sobrevivência, olha só, não derruba a minha história. Eu fiz uma coisa, então tem uma coisa acontecendo nesse encontro de gerações que eu acho muito maluco ao mesmo tempo. Não, é Né? muito maluco, mas não é muito inédito, né? Assim, então, isso, Bárbara, você nomeia para mim uma coisa muito importante, assim. Tanto o jovem vai dizer, você não tem mais nada a acrescentar porque você está por fora, quanto o velho vai falar, você não sabe nada. E eu estou bem nesse lugar. Eu quero saber, quero fazer essas duas pessoas conversarem. É claro que esse jovem vai ter que correr atrás também para poder falar isso com propriedade, né? Falar o que ele tem para falar com propriedade. Não vou aceitar esse tipo de desrespeito, mas o mais velho vai ter que também falar, cara, assim, eu quero ouvir o que você tem para dizer, mas realmente tem coisas que eu já vi que não funcionam, ou coisas que eu tenho uma história, né? Quer dizer, eu acho até tem uma coisa assim, talvez eu esteja anacrônico, mas eu tenho uma história que justifique você esperar fazer esse percurso para a gente conversar. Então me interessa, isso me interessa. Eu não quero uma instituição só de jovens, eu tenho chamado e tenho ficado de olho, né? Para ir chamando essas pessoas, e às vezes, recentemente, eu assisti uma aula lindíssima, e uma pessoa que eu admiro muito, foi feita uma pergunta para um jovem que apontava a questão da interseccionalidade, e a pessoa simplesmente não soube responder. Eu quero falar com essa pessoa e falar, olha, você deu uma aula linda, mas tem uma questão que talvez pudesse ser pensada desse jeito. Tudo bem, porque é uma pessoa que eu confio, entendeu? Agora, também acirra questões narcísicas e a gente vai perdendo pessoas no caminho, né? Eu acho que com quem que a gente pode lidar, né? Com quem que a gente pode chamar, né? Eu vejo, por exemplo, uma coisa que está muito difícil para os jovens negros que estão começando a trazer as questões, falarem de outra coisa que não seja o tema racial. Eles mesmos rodam e chegam nesse lugar. Aí você fala assim, mas vamos falar de outra coisa. E o exemplo é racial. Aí você fala, mas, putz, você perdeu a chance de sair desse grilhão que é a tua imagem sempre associada a uma questão racial. Eu não falo sempre de feminismo. Eu não falo sempre de misoginia. Deus que me livre ter que falar sempre disso, entendeu? Então, acho que a gente tem coisas para acrescentar também para os jovens, tem coisas para falar para eles, né? Mas é uma luta, sim. É uma luta de gerações, sempre vai existir. Isso me interessa muito. Mas você fica meio preocupadona, Bárbara? Você está achando que a gente está jogando o bebê com a água do bem? Você acha que a gente não vai conseguir? Eu sou positiva. Eu acho que você é uma das psicanalistas que eu vejo hoje que está justamente nesse meio, né? Que é nem, esses velhos aí, eles já passaram, eles não têm nada mais para acrescentar, eles não sabem sobre os temas interseccionais, etc. Mas também você não fica, vamos dizer assim, completamente capturada por esse afã da juventude, de trazer a novidade, e que às vezes esquece que a roda já foi inventada. Por exemplo, acho que você fica afetada pelos dois. E eu acho que isso é muito raro hoje. Vamos pensar no exemplo da Colette Soler, por exemplo. A Colette Soler escorregou na banana, feio. Sim, sim. Mas a Colette Soler, a gente não leva em consideração que a Europa está uma década e meia para trás da gente. Desculpa, não é? Você entendeu? Assim, eles estão por fora da questão colonial. Não é uma questão para eles. A gente está lá na frente. Eles viraram colônia, entendeu? A gente que está colonizando os caras agora. Então, a Colette Soler está para trás, mas ela está para trás. Não é que ela resistiu bravamente a mudanças.
não está tendo essa mudança na conversa da psicanálise europeia hoje. Não tá. A mudança está vindo de cá. Então, eu acho que a gente tem que levar a peste para lá, né? E ver como ela reage, como com essas pessoas que a gente admira tanto, que fizeram contribuições tão incríveis, como elas reagem. Eu quero saber o dia seguinte, depois daquela conversa. Que frutos que podem ter saído daí. É isso, o dia seguinte, Porque sabe? isso não é Nossa, que coisa cancelamento, né, febril. Bárbara? Isso não é cancelamento. Vamos cancelar. É, Não, é. vamos ver o que ela fez com esse É. impacto de ver a colônia chegar lá e falar, vocês estão por fora. É. Não, por exemplo, quando eu vi, antes da Coletes, né, que eu tinha mais paixão pela Rudinesco. Rudinesco era um pouco minhas ídolas, né? Quando eu vi o modo como ela foi se posicionando em relação aos temas da generalidade, assim, é um pouco meu mundo vai caindo, assim, né? E você vai tendo que falar assim, nossa, ela era progressista, ela ocupou um lugar para mim, assim, na graduação, que, olha, eu posso defender as coisas que eu acredito a partir do que é Rudinista. Aí, de repente, ela vira Sim, mas assim, conservadora. muita gente que a gente gosta já teve uma primeira fala, tipo, mesmo Birman, Quiné, eles, é lindo o que eles estão fazendo, porque eles estão correndo atrás de uma coisa que eles também, sabe, tem um tempo de né, ficar em dia com a coisa, dá trabalho, eu estou todo dia, eu percebo que eu tenho uma coisa anacrônica em relação aos temas interseccionais, todo dia eu percebo alguma coisa. Eu lembro, Bárbara, gente, desculpa que você puseram a Bárbara na conversa, desculpa, né? Mas assim, eu lembro de um evento no qual a gente estava e que as pessoas, eu sempre uso isso de exemplo, que a gente você estava coordenando uma mesa, não vou entrar em detalhes, não precisa, mas tinha pessoas periféricas e pessoas bem mainstream, né? E aí começou a rodada de perguntas, e aquele, né? É que nem a fila indiana, quem está na frente, quem está atrás, quem levanta a mão primeiro, E aí alguém falou assim, não pode seguir essa ordem, porque essa ordem, quem vai levantar a mão é um homem branco, uma mulher branca, que tem muito para falar, adora a sua própria voz, é lindo. E as pessoas periféricas vão ficar por último e nem vão levantar a mão. E aí, sob a sua batuta, foi subvertida a ordem, e alguém falou, mas ela falou primeiro, não, mas ela vai falar. Ela levantou a mão primeiro, não, mas a outra vai falar. Aquilo, para mim, aprendi tanto num gesto tão simples, né? Como a gente não vê que a gente reproduz, né? A ordem de quem levanta a mão. Quem se autoriza a levantar a mão primeiro, se não as pessoas brancas, né? Então, isso tudo me encanta muito, assim. Se depois desse encontro eu estivesse coordenando a mesa e alguém falasse, porra, Vera, você é uma puta de uma racista, você não botou as pessoas periféricas para falar, eu ia falar, olha, eu não sou uma puta de uma racista, mas você tem razão, próxima vez eu vou ficar atenta a isso. Você entende, assim? Essa crítica me interessa, assim. Beleza. Bruno, querido. Não, gente, eu tô adorando o papo e tô dando voltas na minha cabeça aqui. Mas, Vera, acho até impossível, assim, não te escutar e não achar que tem alguma coisa da sua pesquisa e do seu trajeto que passa pela parentalidade, paternidade, maternidade, que, de alguma maneira, não atravessa ou não condiciona a tua postura institucional, né? Queria te ouvir mais a respeito disso, né? Como é que a tua pesquisa sobre os pais pode ou não ter atravessado a sua posição, né, em relação a essa instituição, da qual, né, você tem um poder que sabe que tem, né? E assim, aí eu já engato uma outra pergunta, que é uma pergunta um pouquinho recorrente nesses encontros que a gente está fazendo, né? E que eu acho que dá pano para manga, dependendo de quem responde, que é se a gente pode dizer que existe uma instituição analítica, né? Tem lá, alguma instituição que mereça esse adjetivo? Como é que você pensa isso, né? Deixa eu fazer um emendo também, porque aproveitando isso, porque eu também estava ouvindo vocês conversando e pensando aqui, porque você poderia também, de fato, Vera, ser um outro tipo de mãe ou de gestora, ou
Quando você começou a falar de feminino, e eu pensei assim, a Jancy, que é muita querida amiga minha, né? Foi esposa do Humberto, fundei o Colégio Freudiano de Brasília, e ela da Sociedade Brasileira de Psicanálise a vida inteira, analista de data. E ela, pelo contrário, me conta muito de uma postura dela com relação aos netos dela, e ela talvez se veja muito mais como essa avó que é quase que como uma tia mística que tem muitas coisas interessantes que uma criança vai visitar e conhecer, mas ela não está tão preocupada, ela acha legal isso, né? Que os netos vão lá, aproveitam, ela fala umas coisas diferentes, né, ou curiosas, e eles se aproveitam muito disso, né? Eles ganham muito com isso. Poderia ser isso, poderia ser esse tipo de instituição. E não, e você tem essa conversa, quando você fala da anacronia, né, é uma interação muito, uma mediação, inclusive, né, como a Bárbara estava colocando, né, que é uma postura sua, então é muito seu, propriamente, querer acompanhar, o porquê acompanhar, o como acompanhar, né, e aí entra no que o Bruno falou, isso tem a ver mesmo com os seus trabalhos, enfim, ou como tem a ver com isso, né? Olha, eu faria uma... eu sei que vocês estão me associando com a mãe e a avó, né, nesse lugar de direção. Eu não sei se as pessoas que trabalham comigo diriam isso, mas eu sou aquela pessoa que diz, amanhã vai esfriar, gente, vocês estão preparados? Tragam casacos. Eu sou essa pessoa, porque eu sou com todo mundo. Mas acho que o caminho é outro. O caminho de eu ter pesquisado a questão da parentalidade tem a ver com a minha análise pessoal das minhas questões com a minha mãe, a minha neura, a minha loucura, meus problemas, né? Então, isso me levou na análise, e depois eu pude reconhecer que toda a minha afã de estudar parentalidade tinha a ver com a constituição da parentalidade dos meus pais. Então, era a minha neura, basicamente isso. É uma coisa que até hoje repercute, né? E que fica mais clara nesse último livro, para mim e para quem se der o trabalho de ler. Mas, e essa questão, ela desemboca necessariamente na questão dos irmãos, né? De como os irmãos salvam quando a coisa vai muito ruim na questão geracional, né? E isso, eu sempre busquei isso numa instituição, que as relações fossem mais horizontais, né? Porque eu, como mãe de uma instituição, não tenho uma relação tão horizontal como eu tenho com a equipe que está lá, né? Então, eu acho que tudo isso tudo eu concordo com você, né, Bruno? Quer dizer, mas que a parentalidade aparece ali, mas por um caminho muito diferente, que é o caminho da minha análise, né? Então, eu queria muito... Eu tenho uma questão com estar dentro de uma família que sempre foi muito difícil para mim, praticamente impossível, e então criar uma instituição tinha a ver com tentar fazer isso de um jeito diferente. Então, é basicamente a minha análise, não acho que seja a minha pesquisa. A pesquisa vem depois da análise, né? Não sei se ficou claro, porque eu acho que tem uns gaps nessa conversa que talvez não caiba entrar no detalhe, né? Ficou, porque eu acho que tem uma aposta sua numa coisa da fatria, né? Assim, e por mais que você sabe que você ocupa um lugar de poder e você não nega isso, você está dizendo, eu ainda vou tentar apostar na fatria, na horizontalidade, né? Assim, mesmo que as pessoas me convoquem em outro lugar, né? Assim, que convoca, né? Assim, não tem jeito. Mas, e por que, agora, por que você acha que, por exemplo, quando a gente ouve a palavra horizontalidade, ou fatria, ou irmandade, isso ainda cai numa coisa meio pejorativa, ou uma coisa meio como se isso fosse uma espécie de bondade no campo lacaniano? Que a gente vê muito lacaniano achando isso uma conversinha fiada, né? Olha, tem algo de esbarrar numa utopia, tem algo da gente, de um certo cinismo em relação ao que a gente pode fazer, uma negação do que a gente pode fazer. Eu acho que tem algo de um reiterar o capitalismo, né? Não vai dar certo isso aqui, imagina, isso aqui é capitalizar. E dá certo até um tanto, não é dizer que a gente vai realmente conseguir voltar para aquelas relações comunais, não é isso, mas a gente pode fazer melhor, pode fazer um pouco melhor, né? É muito importante, antes de montar o Instituto, eu fui
fiz parte de uma ONG, e foi uma experiência muito ruim. A ONG era muito boa, muito legal, mas a experiência burocrática, a experiência de como as pessoas tinham que fazer uns trâmites bizarros para conseguir dinheiro, então quem trabalhava não podia aparecer como dinheiro, porque era uma OCIP, aquilo me causou um tremendo mal. E depois, na mesma época, eu acompanhei instituições muito legais que perderam subsídios de sei lá quem, e acabaram. A gente tem o projeto Pichote, por exemplo, acabou. Então, isso me deixava sempre muito paranoica. Então, quando eu fiz o Instituto, eu fiz como uma empresa. O Instituto é uma empresa. É uma empresa. Isso não é uma instituição. Não é que nem o Fórum do Campo Lacaniano, que o dinheiro entra, vai para uma coisa, e os professores não ganham. Os professores ganham no Instituto. E os coordenadores de curso ganham muito bem. Eles ganham 60% dos cursos, né? E a gente, do lado da instituição, fica com a maior parte dos custos, né? Então, tudo isso eu acho bizarro, para dizer a verdade. Eu não acho que não é o ideal também, sabe? Não é o ideal. Mas num país que nem o Brasil, nas condições que a gente está, é o que é possível. E ainda assim, eu acho gerar um case, assim, acho bizarro, assim, honestamente. Porque ainda assim eu consigo, nesse jogo que eu fiz entre instituição privada, pensar que esses caras com esses cabeções não têm dinheiro para fazer pesquisa. Então, putz, esses caras precisam ganhar bem para poder fazer pesquisa num país onde tem pesquisa. E ainda conseguir uma certa horizontalidade, são esses pratinhos que estão rodando ali, entendeu? Em plena lógica da empresa. Então, é uma empresa B, né? Que não tem o lucro como a sua finalidade maior, está sempre pensando como reinvestir o dinheiro na pesquisa e na psicanálise, mas é uma empresa, gente. Então, é louco isso que eu estou falando aqui. Mas, num mundo meio louco, tem funcionado. Enquanto eu vejo algumas outras instituições nas quais a questão do que circula de dinheiro, de poder, fica tudo tão mascarado, que aí isso que vocês estavam falando, né, uma instituição pode ser analítica, aí dá muito errado. Ninguém recebe salário para dar salário não, né, mas recebe um dinheiro para dar um curso, então de onde vem o dinheiro, com tantas horas de trabalho envolvidas, né? Quem que é o manda-chuva aqui? É a pessoa que virou, né? Então tudo isso para mim é muito confuso, a minha cabeça não acompanha, eu não dou conta disso, então eu fiz do meu jeito. E não sei se eu recomendo fazerem do meu jeito, mas o meu jeito, para mim, funcionou, entendeu? Ô, Vera, mas E dentro disso, eu pretendo uma coletividade fraterna. É isso que eu estou falando, Bárbara, assim, é uma bizarrice, mas... Fala, Bruno. de algum sentido que você está, em algum sentido que você está dizendo é que, apesar da nomenclatura institucional de um grupo, a gente pode operar em lógicas mais horizontais, mais, sei lá, vou dizer de uma forma bem genérica, mais interessantes para a formação de um analista, né? No sentido de que muitas vezes se fica assim, não, mas como assim uma instituição declaradamente privada, uma empresa vai produzir uma situação interessante para uma formação? Não, vão ter vários interesses ali que vão estar atravessando. O que você está dizendo, me parece que olha, a gente precisa olhar mais para o âmbito dinâmico, né, do que acontece nesse grupo do que necessariamente para essas caixas de o dinheiro roda assim, isso é público, isso não é, isso é privado. Como é que você pensa isso? Eu não consigo fazer esse diagnóstico. O Instituto se constituiu assim. Era o que eu era capaz de sustentar, fazer, era o jeito que eu queria. Tem uma coisa autoral aí. Ele se constituiu assim. Não queria o CIP, eu não queria instituição, queria transparência. Por exemplo, eu sempre perguntava, por que os meus professores da instituição X, né, eles se dedicam 20 horas por semana à instituição, e as aulas não são pagas, né? Porque passa um rastelinho aqui, né? Não são pagas, mas as previsões, as análises são endereçadas a eles, né? E
e o prestígio, tudo que está ali, né? Eu achava isso esquisito. Eu acho que os trabalhos têm que ser pagos, né? Eu acho que as pesquisas têm que ser pagas. Eu acho que eu tenho essa visão, né? E fica bem claro, olha, é tanto, sabe? E todo mundo está recebendo, todo mundo. Para mim isso é importante. Eu não sei, era uma visão minha, na verdade. Eu não sei se eu defendo ela. Eu sei que é assim que eu consegui fazer. Não tinha umas inspirações também, velho? Porque eu ia perguntar isso também desde como já faz tempo que eu fiquei pensando se, por exemplo, os ateliês de psicanálise poderiam ter sido uma inspiração. Quando você conta, ou quando eu vejo mesmo no site do Gerard a configuração da formação, me lembra o que eu já tive notícias dos ateliês. Inclusive, uma pessoa que a gente vai conversar, né, só combinar a data, é a Isildinha, que se formou nos ateliês, né, que tem, e que eu já tempos falo para caramba, precisa compartilhar essa história, porque era uma instituição que não tinha nem parede, né, não tinha lugar fixo. Tinha toda uma certa peculiaridade com relação a como os mais velhos pagavam a formação dos mais jovens, que tinha toda uma configuração específica, né? Então, os ateliês, ou quando você fala, né, me lembra o Boné também, um pouco, da Maud Manoni, e ela é primeira, talvez, nos anos 69, 68, falando do problema, por exemplo, do dinheiro, uma instituição... Então, mas então, Stanislau, uma coisa que me dá muito nervoso, depois você fazer uma rede clínica, atender um monte de gente, e amanhã falar, olha, não vai dar mais para atender. Ou fazer uma campanha, juntar um dinheiro e ajudar a formação, e depois agora não rola mais. O Instituto ele funciona de um jeito que os alunos pagantes, eles sustentam os optantes, são 30% de optantes, totalmente bancados. Enquanto a gente tiver aluno, ou seja, enquanto a gente tiver instituto, esses caras estão, e a rede clínica está funcionando, que é totalmente bancada, e a revista está funcionando, que é totalmente bancada, e assim vai, entendeu? Então, isso que, talvez por conta da minha história, das minhas neuras, enfim, era muito importante que eu falar, bom, isso aqui vai até o final, enquanto a gente desejar e a gente tiver alunos. Mas não porque o governo mudou, porque aquela instituição X da empresa tal parou de fomentar, ou porque a campanha esse ano não deu o suficiente. Não, a coisa funciona, né? E isso, para mim, durmo tranquila, porque são muitos pacientes, muita gente na revista, muita gente, muitos optantes que apostam em estar lá. A gente ainda quer pensar como é que a gente consegue fazer que esses optantes tenham acesso à análise, mas que não seja um voucher de um analista tal, mas que seja alguma coisa que funcione. Enfim, eu queria essa tranquilidade, sabe? Que a gente acabou conseguindo ter. E o que você acha que você pôde pegar, roubar, aprender um pouco com essas outras instituições que você participou e que você leva para o Gerard? Ainda não consegui roubar tudo que eu queria, porque, por exemplo, a gente ainda precisa de cartéis, né? A gente não tem uma cultura do cartel, acho que o cartel é importante, e a gente ainda não chegou nisso. A seriedade, né, com o estudo, a seriedade, quem que você chama, essa curadoria, aprendi muito com as instituições, a questão política, o SED sempre uma instituição super politizada, embora tenha que correr atrás agora das questões interseccionais, sempre teve na questão da política de classes, né, das questões de classe, o SED sempre foi pioneiro, desde o seu início, né, o fórum, porque nem toda instituição, você vai ver, por exemplo, o estudo feito, como se faz no Fórum do Campo Alicaniano, que é ao pé da letra, né, enfrentando o texto, acho isso lindíssimo. Então, acho que, nossa, as pessoas que eu conheci nas instituições, né, mas também, claro, coisas que eu não quero, né, que é a falta de transparência, de como funcionam os poderes, o dinheiro, isso que eu já comentei, né, uma coisa que eu abomino, você está aqui, você não pode estar ali. Nem no casamento, gente, pelo amor de Deus, você não está aqui, não pode estar ali. Monogamia desse jeito não dá, Ai, né? Não, você está lá, não, como assim? Não. Ou purismos de aqui a verdade, então, olha, o fulano falou isso, entendeu? Então é isso, né? Que tipo nossa, acho muito complicado, né? Acabei de ler o livro do Christian Dunker, O Estilo de Lacan, vocês leram? Acabou de sair. Não, gente, é bom demais, é muito bom. E ele fala muito dessa
como a transmissão é problemática do Lacan, né? Que ela vai supor, tá ficando dogmática, né? E como ele tentou lutar contra isso o tempo todo, né? A partir do estilo. Então, aprendi muito e também usei muitas instituições como exemplo negativo. Assim, não, olha, não vou fazer isso daí, isso aí é tal coisa, entendeu? Então... Própria do Lacan, não? O Lacan... Esses dias eu estava lendo Pierre Alanier e lendo bem os textos dela, discutindo a instituição, o que ela chama de instituição mesmo, o que ela chamava para aquela época, quando ela funda, né, quando ela participa da fundação do Quarto Grupo, e ela vincula totalmente a instituição à formação. Para ela nem é outra, nem tem opção. Tem que ter instituição para ter formação, para manutenção de tradição. Essa é a defesa dela. Eu mesmo até fico na dúvida se numa instituição psicanalítica necessariamente precisaria ser de formação. Eu acho uma questão ainda um pouco paralela. Até. Como você falou, uma rede clínica talvez já pudesse ser uma instituição, né, de psicanálise, mas não de... Pode falar. Mas eu acho que tem que ter comunidade, e comunidade ao longo do tempo, né? As pessoas têm que... Não é uma coisa que você faz... Você tem que estar com seus pares, sim. Como vai se configurar essa estrutura, por exemplo, o pessoal das clínicas públicas, né? Eles têm uma super unidade de trabalho ali importante, que eu entendo que seja formativa, né? Embora talvez não se configure como uma instituição, estrito sensu, acho que... E essa circulação pode te ajudar também a preencher alguns buracos, né? Algumas instituições oferecem coisas que outras não. Por exemplo, o Gerar ainda não tem cartel, a gente ainda está batalhando para que tenha cartel. Acho que cartel é super importante, né? Então, ainda não tem essas iniciativas que eles declaram o cartel lá, né? Então, mas tem que ter pares, tem que ter um lugar de referência, né? Mesmo que ele possa ser mais de um e que ele possa não ter uma estrutura tão formal, enfim. Olha que nós estamos no Brasil, né, gente? O Brasil se vira como dá, né? Para muitas coisas, né? Pois é, a gente tem essa necessidade, esse rebolado também nosso, né? Característico. Coisa que não tem, por exemplo, numa França, enfim, em outros lugares. Mas, assim, a Carol Leão também é uma das pessoas, Augusto, obviamente, vão ser outras pessoas que vão passar por aqui para trocar essa ideia. Mas a Carol na banca, você viu? Na banca do Augusto, ela falou, nunca que eu imaginei, ela que de coletivos e de trabalhos desses, né? Eu tenho que fazer, tenho que institucionalizar. E ela fala isso, inclusive, relacionando a verba, enfim, começou a participar de uma forma, e formação mais ainda, se autoimpôs a quem estava nesses coletivos, se autoimpõe uma dimensão de formação, né? Então, enfim, mas o Lacan, o case Lacan também é outro, né, paradigmático de ver o quanto, eu não sei, como o Dunker falou, o estilo do Lacan certamente é uma coisa, mas o que ele fazia, ele certamente muito criticável, a Maud Manoni é uma das que mais asseverava contra, ela fala, o problema é você mesmo, Lacan. Essa velharia que você vai configurando, inclusive, e não vai tendo troca, por mais que ele, inclusive, fosse trocar com os jovens, né? Ao mesmo tempo é isso, uma pieira sai de perto desse cara, porque não dava, né? Não só ela, um monte de gente foi se afastando completamente. Agora, tem uma questão que, assim, a instituição, eu entendo que ela seja imprescindível na medida em que seja um lugar para você prestar contas do que você faz. É isso que eu entendo que seja, não seja só da transmissão no sentido dos caciques, né, para os outros, assim. Mas é um lugar onde, através do cartel, através da supervisão, através dos seminários, você que está ali na outra ponta, vamos dizer, né, fictícia da transmissão, você presta contas do que você faz. Você presta contas do que você faz no cartel, na supervisão, no seminário. Quando ele é um seminário no qual realmente todo mundo trabalha de uma forma horizontal. Você levanta lá e fala o que você tem para dizer. E você está prestando contas do que você faz, né? Então, a instituição é um lugar onde a gente também vai podendo acompanhar as bizarrices, né? E tentar inibi-las, né? Ou denunciá-las, às vezes, né? Então, é importante também, nesse sentido, a instituição, né? É isso que é legal nessa sequência de conversas e, obviamente, uma vai entrando muito na outra. Né? Você vê o Luciano, ele que foi também, acho que o primeiro, assim, de fato, entrevistado, assim, o Jair ainda foi um pouco antes, mas o Luciano também
vê a necessidade de haver uma vida institucional, né? E na perspectiva dele era muito com relação, talvez em outros termos, mas bem no que você acabou de falar, para ele era a necessidade de alguma castração, ou de, justamente, o analista vai ter que ser, de alguma forma, não vai ser onipotente, ou não vai estar, né? Vai ter que ser responsável, se colocar, ele vai ter que se colocar, né? De alguma forma, talvez a instituição... Aí eu ouvi o contraditório, né, Stanislau? Porque ele se coloca, ele vai ter chance de ouvir o contraditório, senão... Que é o que talvez né, não fora de uma instituição, fora das possibilidades. Que é outra coisa que o Ricardo, o Goldenberg também, né, que talvez mais famosamente viva de alguma forma mais independente, mas também nunca defendeu que não houvesse as instituições, inclusive reconhece elas como necessárias até para o estilo dele, ou para a possibilidade de ação, né, de posicionamento dele. Ele também fundou instituições, né, mas ele, apesar de tudo, ainda tem arrependimentos com relação às dificuldades que nos lugares que ele era colocado, né, Vera? E aí que é interessante também, você também deve ser muito convidada a esses lugares de caciquismo e tudo mais. E no lacanismo, essa discussão muito forte, inclusive com relação aos cartéis, em 75, nas discussões das jornadas, eles falam o fracasso do cartel era justamente esse, porque os caciques existiam a revelia da vontade deles, né? Inclusive, esse era o ponto-chave assim, de crítica. Né? Quando eu entrei no fórum, se falava muito pouco da possibilidade de um cartel que não tivesse alguém mais experiente. Mas era sempre alguém que estava lá 10, 15 anos, né, na frente. Eu nunca entendi isso, para mim nunca fez mais muito sentido. E eu nem penso mais nisso, eu já esqueci até disso, né? Hoje, para mim, o cartel são essas pessoas que se juntam e não tem que ter essa verticalidade no grupo, né? Pode até ter, mas o ideal seria que no cartel tivesse pessoas de caminhos diferentes, né? Um antropólogo, um psicanalista, um artista plástico, um filósofo, entendeu? Isso seria mais interessante do que um psicanalista com mais anos de estudo, né? Então, o próprio cartel pode ser pensado de formas distintas, né? Definitivamente, o Lacan inclui, mas ele mesmo também nessa regulamentação dele do cartel, ele botou que o mais um deveria ser, né, alguém mais experiente que tivesse alguma direção. Não sei o quanto ele se arrepende disso, mas ele manteve isso em algum dos regulamentos que foi, né, instaurado. Mas ao mesmo tempo ele tinha de fato, analistas e não analistas para discutir necessariamente, né? Isso é um tópico necessário, né? Esse ponto que vocês falaram da instituição enquanto uma castração, né? Isso eu fui me dando conta, né, de uma certa diferença no meu percurso, que eu acho que deve mudar de novo, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a fazer formação em psicanálise, eu tinha uma admiração muito por esses analistas não institucionais, né, por achar eles descolados, né, achar que eles não se submetiam, etc., e não se submetiam a caretice, a imperativos, etc. E depois eu fui me dando conta que essa coisa de você viver na instituição é muito mais descolada, assim, é muito mais subversiva em alguma medida, porque de algum modo você suporta ficar junto com quem é diferente, sabe? Assim, essa coisa meio às vezes é mais subversivo você tá junto do que tá sozinho, assim, né? Porque você tem que suportar essa diferença institucional mesmo, do tipo, meu, a gente discorda, a gente tem um percurso aqui enorme, juntos, mas a gente vai colocar as nossas diferenças para bater em público ainda, e depois da manhã nós vamos tomar café da manhã junto. Eu acho isso muito descolar, hoje eu acho isso muito e eu acho que teve, pelo menos na minha formação, uma coisa meio. O lacaniano é aquele que não se submete, né? Teve um pouco essa coisa, é aquele que rompe, aquele que. E que, na verdade, isso era muito mais. Sei lá. Era muito mais neoliberalismo, sabe? E aí ficava esses ícones de pessoas que a gente admira e admirava, aparecendo aqui e ali, em falas muito em instituições, circulando nas instituições, mas sem muito dia seguinte, né, Bárbara? O pessoal ia lá, falava, era disruptivo, aplaudido ou não, mas não tinha dia seguinte. Eu acho que é perfeito que você fala, meu, dura acordar no dia seguinte com o cara lá do teu lado, entendeu? E, sabe? E fala, bom,
Tá. Porque senão fica essa coisa, né, meio de polinização, joga uma coisinha que ela não tem que se haver com essas Isso, repetições. e essa lacração da grande fala performática. O dia seguinte é quando a performance vai embora, você tem que continuar o casamento sem Sim. performance, né? Assim, então, acho que tem uma coisa institucional nisso que eu fui tomando um pouco de gosto, sabe? Pô, Vera, você falou bastante da sua análise, né? Você mencionou bastante sua análise na conversa. E não sei se Stannis ou Bárbara chegaram a te contar, mas eu, Stannis e mais alguns colegas, a gente organiza um evento que se chama O que uma análise faz. E a Bárbara já foi uma das convidadas, tal. E nesse evento a gente convida praticantes e não praticantes da psicanálise para papearem a partir dessa pergunta, né? E aí, o que uma análise faz? Uma análise fez em você, né, no final. Aliás, assim, adoraria que você participasse de algum dos encontros. Tá feito o convite. Mas você mencionou bastante, assim, a minha pesquisa de mestrado é basicamente calcada nessa pergunta, né? Qual que é a função da análise na formação do analista? Eu fico dando voltas nessa questão, ainda continuo pessoalmente, e sou muito fascinado por ouvir como que cada um constrói essa ponte de causa e efeito, vamos dizer assim, né? Como é que essa experiência que eu atravesso, ou atravessei, incide na minha clínica, e aí eu queria te perguntar como é que você vê isso incidindo na tua travessia, nas instituições, né, na psicanálise, assim como um todo. Eu já vou me economizar o outro encontro, já vou falar já. Não, mas isso é o que eu escrevi o livro é sobre isso, que é uma análise faz, né? A partir do meu exemplo, assim, eu acho que uma análise salva uma vida, né? E quando eu digo vida, não quer dizer a pessoa ia se suicidar, obviamente, né? Mas você chegar, hoje eu vejo, né? Você chegar aos 60 e pensar que você não cedeu ao seu desejo, que você bancou, pagou esse preço, enfrentou, e que hoje você fala, putz, que maravilha, entendeu? Porque agora não ia dar para voltar atrás, entendeu? Você pode, né, de 60 aos 90, que eu pretendo viver ainda bastantinho, eu vou fazer coisas, mas não dá para voltar, né, para coisas que eu teria cedido lá atrás e que são muito terríveis, né? Você vê, né, eu acho que isso é uma das coisas que cria muita resistência nos pacientes mais velhos de se escutarem, é que, embora eles possam ganhar mais 30 anos de uma vida mais libertária, é duro se haver com os 60 anteriores nos quais eles cederam no próprio desejo. É muito triste, né? É um luto gigantesco. Então, eu acho que salva uma vida, sim, porque se eu não tivesse feito análise, eu seria muito infeliz, eu não tenho dúvida disso, eu seria muito infeliz. E eu não sou, né? Então já tem uma coisa legal. Eu teria perdido minha vida, vamos dizer assim, né? Se eu não tivesse realizado tudo que eu queria tanto, né? Então, para mim foi fundamental. Eu me pergunto, né, se a questão era me tornar analista, né? A questão era fazer uso da análise como analisante. Sempre foi. A minha questão sempre foi me salvar pela análise. Sobreviver. Sempre foi essa. E aí calhou de eu virar psicanalista. No meio do caminho. É bonito. Não, e acho que tem uma coisa que eu falo para a Miriam, né? A Miriam também é outra que já tentamos combinar, não acertamos horários ainda para conversar aqui, mas para mim é muito óbvio e nítido, já falei assim para ela, que o laboratório, né? O Psopol mesmo, dela na USP, antes disso na PUC, enfim, há muitos anos, é algo que claramente, eu digo bem assim, é o desejo Miriam, né? Você vê o desejo da Miriam, é claramente. E eu considero uma instituição, e assim pergunto, e quero ter essa conversa com ela, como ela lê institucionalmente, né? E é uma instituição que está dentro de uma instituição universitária, ainda por cima. E como é que é isso, né? Uhum. E o quanto ela é psicanalítica ou não. Hoje em dia eles têm até veredas que têm até formação mesmo para atendimentos e tudo mais, enfim, tem braços, né? Mas
Mas é uma questão curiosa, mas é nítido como o laboratório, que tem uma diversidade imensa de pessoas e posições, muito realmente. E para mim, isso é o óbvio desejo Miriam, assim, sabe? É escancarado que é isso que é o que ela sustenta e o que ela promove, né? Impressionante. Pessoas muito distintas se reúnem e não vêm a concordar, também acho que é muito, comparativamente, muito mais horizontal do que outras. Não E sei. o Lacan não teve isso, né, Stanislau? Foi uma instituição atrás de outra que ele foi desmontando e foi... Ele não teve isso, ele não conseguiu ter uma instituição no qual ele pudesse estar confortável, né? Ele foi recolhendo coisas muito ruins, né? Autoanálise, Lacan. Não, mas a sacanagem que eu acho o quanto isso não reflete o verdadeiro desejo dele, por assim dizer, né? Pode ser, mas é bem destrutivo, né? Porque você vai lá, você investe, então não faz, né? É que ele tinha uma vez que ele estava propondo uma coisa diferente e ele é expulso por conta dessas propostas, ele acaba tendo, e por conta das críticas que ele faz, né? Ele acaba tendo que falar, bom, então você tem todas essas críticas, o que você propõe? Ele acaba sendo obrigado a fazer uma proposta institucional, né? Mas não sei, concordo com você, não dá para saber se esse era o desejo dele, ou se foi uma coisa que se impôs pelo lugar que ele ocupou, né? É uma série de coisas, né? Desculpa, pode falar. Não, fazer jus à crítica criando uma outra instituição, talvez ele nunca quisesse. Gente, só um minutinho que eu estou vendo que estão batendo aqui, só um minutinho. Mudei de casa, tem um monte de coisinhas para arrumar ainda. É bom, velho. Se a gente tiver uma próxima, vamos na sua casa, sim. Eu queria que vocês viessem que é mais agradável, assim, presencialmente a conversa flui melhor, né? Mancada minha de estar só com técnicas. Mas eu fiquei curiosa, uma coisa mais íntima mesmo, fiquei curiosa com essa que você trouxe a Miriam, né? E de fato, tem uma coisa comum entre as duas, a Vera e a Miriam, que tem posições opostas acontecendo no mesmo grupo, e as duas, ao invés de tomar um lado, elas deixam o pau comer, assim. Se para você isso é uma tentação, assim, ou se você fica tranquila de deixar a coisa acontecer e depois você vê o que você faz. É que eu percebo que você faz isso, você vê as pessoas discutindo posições, e parece que até muitas vezes você tem uma posição, mas você deixa a coisa correr. Sim. Então, Bárbara, eu odeio briga. Odeio. Tem gente que gosta, eu entendo perfeitamente que tem gente que gosta, gente que causa briga. Eu tenho muita aflição. Eu acho que quem teve uma infância lovely lida melhor com briga do que quem teve uma infância violenta, né? Eu não gosto, não. Assim, não me identifiquei com isso, assim. Poderia, ao contrário, ter tido uma infância com um pai violento, poderia ter me feito mais animada com as brigas. Eu tenho horror de briga, né? E por alguma coisa irrefletida minha ainda, que eu não saberia dizer de onde vem, eu não presencio muitas coisas assim no Instituto. É até chato dizer isso, mas é fato, né? Assim, não acontece muito. Acontecem diferenças e elas são muito respeitadas, assim. Tem cara feia? Tem. Tem, falou isso, eu não gostei, tem, mas briga mesmo, eu não vejo o pau comer lá. E já me perguntaram isso mais uma vez. Eu falo, gente, não tem acontecido nada. Mas não tem acontecido, e ainda assim tem pessoas que pensam de forma diametralmente opostas lá dentro. Pau comer, eu estava falando nesse sentido mesmo, de você vê explicitamente que são posições muito opostas. Não, tem diferenças e têm sido respeitadas até aqui, e como eu não gosto de briga, provavelmente eu interferiria diretamente, assim. Eu detesto desrespeito ou qualquer coisa. Não, eu acho que você está falando de outra coisa. Você está falando das diferenças mesmo, né? Sustentar as diferenças. E de você Sim, deixar esse lugar vazio mesmo. Eu falo que isso para mim é uma coisa muito difícil, assim, eu geralmente tomo uma posição, não, eu mas tenho você as deixar minhas esse lugar posições, vazio. mas como eu estou num lugar um pouco delicado, se eu tivesse num lugar menos destacado lá dentro, provavelmente alguém me ligando aqui. Provavelmente eu ia entrar no babado e tudo bem, né? Como já entrei em outras instituições.
Mas ali eu faço questão de dar um passinho para trás, porque é todo mundo adulto, todo mundo muito inteligente, muito capaz. Até onde eu conheço essas pessoas, vejo todo mundo muito bem intencionado, porque eu também faço uma curadoria, sabe? De quem eu quero trabalhar, e quando eu vejo que a coisa não funciona, a pessoa pode ser um gênio, eu não quero nem saber, eu vou convidando para sair. Eu quero estar cercada de gente legal. Isso é um critério para mim. É porque isso é uma questão que a gente podia discutir, talvez, né? Eu queria saber a opinião de vocês, porque tem gente que fala, não, o cara é um gênio, então nós vamos ter que aguentar tudo dele. Não, né? Tipo, não trabalharia com o Zizek nunca, né? Assim, tipo, não vou ouvir desaforo, entendeu? O cara é um gênio, ele vai, escreve lá na casa dele, mas não vou trabalhar com um cara desse, né? Não tenho fígado para isso. Né? Isso é uma escolha pessoal, né? Ah, não, mas são coisas bem diferentes mesmo, e instituições afundam também, ou enfim, quando tentam também lidar com coisas que instituições... É isso, a pessoa pode ser genial, pode ser maravilhosa, né, sozinha, inclusive, mas quando a vida institucional demanda outro tipo, né, de relações, né, de laços, e acho que isso é nítido mesmo. Muitas instituições fracassam ao tentar, talvez, acomodar esse tipo de coisa, né, não acomoda. Fora essa carteirada, gênio pode tudo. Ai, gente, o nome disso eu já vi cada violência tão absurda. Gente, eu realmente vou ter que resolver o problema dessa caixinha que eu tenho que achar. Só um minuto, só um minuto. Isso aí mesmo. Total, assim. Gente, desculpa. Imagina. O rapaz também não sabia que cara tinha, então ela levou ele lá, mas ele não sabia o que era, então eu ia achar nunca. Tranquilo, tranquilo. Não, mas também já vamos encerrando, velho. Acho que já mais puxando para esse, então finalizar, últimas palavras mesmo. E, primeiramente, agradecer imensamente, velho. Que prazer, que alegria, que beleza de ver o seu desejo. E é isso, mais do que tudo, quando estava falando disso, da Miriam, de você. Acho que é nítido no gerar o seu desejo, o desejo que você mantém vivo mesmo, não cedendo dele, danada, né? E realmente emplacando. Acho que é bonito ver essa postura, fazer essa interação, seja das juventudes e das maturidades e né, essas transas todas. É uma beleza mesmo, velho. Só alegria de poder partilhar um pouquinho disso, né? Assistindo e trocar com você aqui agora. A Bárbara e o Bruno também, maravilhosos. Então, bom, gente, brigadíssima. Não sei se eu contribuo muito, porque eu acho que é um caso muito particular também, e o que me motiva também é muito particular, assim, eu realmente me interesso de estar cercada por pessoas com quem eu me dou bem. Não tenho muitos outros interesses, não, bem basicão o negócio. E aí a instituição, acho que reflete um pouco isso, assim. E cheio de questões, que a gente tem que conseguir muitas coisas ainda, né? Pensar essa formação dos optantes, e tem muita coisa para a gente fazer, mas vamos fazendo, né? Tá bom? Obrigada, viu? Muito bom encontrar vocês. Espero que sirva para alguma coisa essa conversa. Claro, Super. maravilhoso. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.